Vamos para a mensagem da Bíblia. Está dentro da oração diária e que está no livro de 1 Reis 11:4. Aleluia. Diz exatamente assim. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Aleluia. E aqui vamos para o 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste as minhas alianças e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino, e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra que está no livro de 1 Reis 11 é uma advertência. Aqui, Deus ele apareceu para Salomão 2 vezes com o mesmo sentido, para que Salomão ele não se casasse com mulheres estranhas, mulheres que serviam a outro Deus, e para que o coração dele não fosse corrompido. Mas ele foi além, ele desobedeceu. O próprio Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ele apareceu para Salomão. Você já imaginou Deus aparecer para mim, para você, e dizer a você, ao seu ouvido, ao seu coração: minha serva, meu servo, eu não me agrado do caminho que tu estás caminhando. Eu não me agrado das atitudes que estás tomando. Eu não me agrado do teu coração endurecido. Deus está falando com alguém que está com o coração petrificado, como pedra. Não consegue mais entender, obedecer e fazer aquilo que o Senhor ordenou. Salomão, ele era ordenado a ser rei. Foi o próprio Deus que escolheu ele para ser rei. E eu e você temos um chamado que o próprio Deus o chamou no ventre da mãe. Mas para o rebeldia o homem não quer aceitar, o homem não quer permanecer no seu posto de mordomo, que somos mordomos do reino de Deus. E o mordomo é a função dele o quê? Obedecer. Muitas das vezes o Senhor diz: faça isso. Fazemos o contrário. Estamos obedecendo ao nosso ego, ao nosso eu, e não ao Criador. Então é muito perigoso. Aqui, Salomão se perdeu com suas mulheres, na desobediência de mulheres, muitas e muitas, milhares de mulheres. Milhares não, dezenas de mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas, que total era 900 mulheres. Sabe o que é isso? Dominar 900 mulheres, uma só já dá trabalho, imagine 900. Por isso que ficou com o parafuso frouxo. Se perverteu, foi fazer altares para cada uma das suas mulheres de outros lugares, de outras tribos, outros povos que serviam aos deuses
que eles escolhiam. Era o Deus da água, era o Deus do sol, era o Deus da lua, era o Deus da fertilidade. Eram milhares e milhares de deuses. Não vai muito longe. As pragas dos 10 mandamentos do Egito, da parte de Arão e Moisés. Foram 10 pragas que o Senhor enviou para o Egito. A primeira, a 10ª, todas elas foram enviadas. Com que sentido? Até nisso Deus tinha um propósito. As 10 pragas tinham um propósito. Cada uma, a número 1, Deus, ele exterminava um Deus. A número 2, e por aí adiante, ele exterminava um Deus. Cada praga era um destino para destruir um Deus. Porque eram muitos deuses. Ali foram relatados 10. Mas eram milhares e milhares de deuses estranhos. Por exemplo, tem um país que a adoração dele é a vaca. A Índia, o Deus deles, ele santifica a vaca. Dá para tu entender tamanha do ensejo de um povo desse? Santificar uma vaca que foi deixada para servir de alimento para o homem, para os animais. Eles santificam a vaca. Tem outro país que o Deus é o dragão. Sabemos disso. Não precisa dizer o nome do país, mas é o dragão. Tem outro país que o Deus deles é o Buda, o gordo. Não precisa dizer o país. E por aí afora, meu irmão. São muitos deuses. É uma confusão latina. A palavra é latina. É muita confusão. Mas por que a confusão? Porque eles não aceitam a Bíblia como uma bússola, como uma carta para a humanidade. Porque se todos observassem a ordenança da Bíblia, eles saberiam o que é abominável para o Criador. Saindo da Bíblia e os outros países e entrando para o momento que estamos vivendo da pandemia, quando a pandemia estava prestes a aflorar em todos os países, Deus, ele me enviou um corvo. Claro que tem muitas pessoas que não vão acreditar, né? Mas se eu estou aqui falando, eu estou com a Bíblia na mão, com a minha mão direita em cima da Bíblia, pregando. Deus, ele me enviou um corvo. Eu estava sentada na minha varanda, debaixo de um belo pé de abacate, e naquela sombrinha esperando alguém, ele me enviou um corvo e esse corvo falou várias coisas, mas eu não entendo a língua do corvo. Falei, Deus, é para sair da caverna ou para ser alimentada pelo corvo? Tinha 2 itens. Eu não compreendi. E o corvo falou, gralhou e levantou o voo e foi-se embora. Era um pássaro preto grande. E aí, se passou mais ou menos um mês, eu estava com uma colega de igreja. Ela ficou praticamente a tarde inteira na minha casa. E na minha garagem eu tenho o meu comércio. E eu estava ali na minha máquina costurando. E essa minha amiga sentada na minha frente é uma diferença de 1 metro. Eu trabalhando e ela conversando comigo. E eu olhava para a máquina, olhava para ela e olhava para fora, para o muro, que a minha oficina é na garagem. E eu via 1 metro de tijolos novinhos em cima do meu muro, já existente há mais de 25 anos. E eu falava para a mulher, moça, mulher, eu olho para você, eu vejo um muro novinho em cima do meu muro velho. Ai, irmão, o que será? Eu digo, não sei, mas é esquisito. Eu vejo nitidamente, não é impressão, eu estou vendo. Por 3 vezes eu vi o muro novo em cima do velho. E deixa que aquele casal, era um casal naquele dia, eles foram embora.
E eu dei algo para este casal levar para sua casa, em uma bolsa minha grande, e ele veio, retornou com a minha bolsa com 3 dias, e ele estava com os olhos vermelhos, e ele disse: irmã, eu não vou entrar não, porque eu e minha esposa estamos com Covid, 3 dias depois. E eu não posso entrar, eu tô mais ou menos, mas a minha esposa tá muito mal. Ele me deu a sacola, minha bolsa, guardei, pus para lavar e ele foi embora. Quase foram pro buraco os dois, quase morreram. E que eu quero chegar na palavra de hoje, da desobediência que está na palavra de 1 Reis, a desobediência de Salomão. No mundo de hoje. Ali Deus estava me falando, quando ele enviou aquele corvo, ele estava anunciando o que estava para vir no mundo. E aquele muro que eu estava vendo era uma proteção que ele estava me dando. Meus irmãos, aquele casal, os dois estavam com Covid. Eles já estavam com Covid. E eu e o meu filho, tem um filho solteiro que mora comigo, a gente não pegou Covid. E eles ficaram a 1 metro distante de mim, falando sem máscara. Isso foi o quê? Um livramento. Mas Deus adverteu que ele estava me protegendo. Tinha uma muralha entre eu e aquela mulher para que eu não fosse contaminada, nem a minha casa. Mas, como foi muito difícil a época da Covid, todo homem tinha que ter a carteirinha com as vacinas em dia para arrumar emprego, e meu filho estava desempregado. Eu disse, vá tomar as vacinas para você, foi chamado, mandou vários currículos, e para você não ser eliminado das entrevistas, você tem que ter a carteirinha. Vá tomar a vacina. Ele foi e tomou a primeira vacina. Depois eu disse, com 2 meses, eu digo, vá tomar a próxima, que era 2 meses de diferença. E ele disse, mãe, eu não quero tomar essa vacina. Eu digo, mas é preciso, você precisa arrumar um emprego, tem que ter a carteira. Ele foi contra a vontade dele. Meus irmãos, ele foi tomar a vacina. Nessa época ele fazia bico. Ele andava rua acima e rua abaixo em cima de uma bicicleta, vendendo picolé. E ele trabalhou sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, na madrugada, ele desmaiou. E com esse desmaio, ele desmaiou por 2 vezes. E com este desmaio, era para ter morte na minha casa. Da forma como foi o desmaio dele. Estava eu e ele dentro de casa na madrugada. Da forma como foi feito aquela seta. Era para os dois baixar a sepultura. Mas para a glória de Deus, não baixamos a sepultura com o coronavírus, Covid-19. Mas ficou um espinho na carne. Através desse desmaio, eu tive um problema de saúde sério. O susto me trouxe um grande distúrbio na minha estrutura, que tem 2 anos e meio que eu padeço. Por quê? Por desobediência. Ele me livrou do Covid e meu filho naquele dia que aquele casal esteve na minha casa. Não foi história, alguém contou, eu acho que foi assim. Não, meu irmão, é coisas vividas por mim, pela minha casa, pelo aquele casal que eu conheço. Ficaram com várias sequelas os dois. Mas pela Covid eu não tive sequela, mas pela minha desobediência eu tive um problema sério. Mas a culpa é do reino? A culpa é de Deus? Não. Ele cuidou de mim, ele cuidou da minha casa. Eu que fui astuta. Eu não obedeci. Ele falou comigo por 2 vezes. E foi naquela época, meu irmão, que morria 3.000 pessoas por dia no Brasil.
Uma época que o povo estava em pânico, foi a loucura, muitos morreram de medo. Não foi nem a Covid que matou, foi o medo. Morriam 3.000 e mais de 3.000 pessoas por dia no nosso país. E ele me livrou com aquele muro que ele mostrou para mim. Mas eu cometi o mesmo ensejo que Salomão. Porque ensejo ele não significa que ele é pequeno ou grande. Ele é um ensejo. Ele significa uma só palavra: desobediência. E tem muitos entre nós, irmãos e irmãs, que estão padecendo, que estão passando por uma luta, por um processo, por desobediência. Porque tem enfermidade que vem por vir. Tem enfermidade que é espiritual, que são espírito maligno que coloca no homem. E tem enfermidade que vem por desobediência. Está o alerta nesta mensagem. Filhos, filhas, sejam sóbrios, ouçam a voz do Criador, diz o Senhor neste momento. Esteja atentos aos acontecimentos, para que você não seja acometido com engano, com dores, com angústia, que vem através da desobediência. Você gostou da mensagem? Envie esta mensagem para alguém. Certamente você encontrará alguém desobediente. Ajude o reino a avançar. Jesus está voltando. Se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Você se inscrevendo, você está ajudando o reino de Deus prosseguir, avançar. Seja obediente, obedeça a voz de Deus. Até a próxima.